escolhi o tema sobre a oração, né? O que a oração traz para nossas vidas, né? Então, vamos abrir aqui. Aqui em 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Aguardar os irmãos acharem. É um versículo pequenininho, né? São três palavras. Esse versículo ele fala sobre preceitos diversos, votos e saudações. Mas aqui no versículo 17 diz: orai sem cessar. Esse é o versículo que é para esse tema. Orai sem cessar. Então, irmãos, a gente sabe que a oração é um dos quais nós sabemos que precisa para a nossa vida espiritual, né? Nós temos a oração, nós temos a leitura da palavra, nós temos a nossa consagração e muitas outras coisas, o louvor, mas a oração, ela é um dos preceitos mais importantes, né, que a gente tem para as nossas vidas, né? E muitos são escolhidos para orar mais, outros para interceder, outros se responsabilizam, né, por orar pela igreja, orar pelos obreiros, em geral, né? Mas o Senhor, Ele na sua caminhada, Ele nos ensinava, né, a orar para os discípulos. Temos temos aquele capítulo da Bíblia sobre a Santa Ceia, né, que Ele reúne todos os discípulos para orar. Temos o Sermão do Monte, né, que Ele sobe para orar, e muitas outras situações na Bíblia que nós vamos citar sobre orar sem cessar, né? Aqui diz orar sem cessar, eu tirei de um significado, significa permanecer na presença do Pai, pedindo continuamente sua graça e bênção. Mas sem cessar não significa estar constantemente repetindo orações formais. Pelo contrário, implica em orações de todos os tipos que vêm ao nosso espírito em todas as ocasiões durante o dia. Então, irmãos, não tem só um tipo de oração, né? Nós temos vários tipos de oração, conforme eu falei antes. Tem a oração que nós podemos clamar, estamos com um problema muito sério. Então, às vezes sentimos a necessidade de ajoelhar e clamar a Deus para que Ele nos responda. E às vezes até ficamos incomodados, ficamos tristes, porque às vezes Deus não responde logo a nossa oração. Mas Jesus, eu clamo tanto a Ti e Tu está demorando tanto a responder a minha oração. Por que, Senhor? Muitas vezes Deus não responde na hora, né? Deus, Ele prova a gente, Ele nos testa. Então, por isso que aqui diz assim, que não é uma oração repetitiva, né? Tem vários tipos de orações. Às vezes Deus faz com que você tenha necessidade de orar, né? Muitas vezes tem cristão que está tão atrapalhado, está com tanto problema que se esquece, né, de orar a Deus, de tirar um tempo para Deus. E nós sabemos que esse tempo de oração é muito precioso, né? Então aqui eu escolhi vários tipos assim de oração, né? Um esboço, eu não vou falar tanto do esboço porque é grande, mas aqui diz assim: oração é conversar com Deus. Então, como eu estava falando, oração é uma aproximação que a gente tem de Deus, porque Deus, Ele ouve as nossas súplicas. Deus, Ele não está aqui, porque nós servimos a Deus.
Deus porque eu vou na igreja, eu gosto de bem arrumada, é isso e aquilo. Mas não. Nós temos uma intimidade com Deus para nos ajoelharmos e pedirmos a Deus e orar, né? E pedir ao Senhor, Senhor, essa causa, Senhor, isso, Senhor, fulano que está assim, porque nosso cotidiano é assim, né? E Deus, Ele nos ouve, né? Por quê? Porque temos aquela intimidade com Deus, sabemos que a grandeza de Deus é grande, a santidade, sabemos que Deus é infinito para atender as nossas súplicas. E por isso é o poder da oração, né? Então por isso que o versículo diz: orai sem cessar. Mas não é orar sem cessar toda hora. Eu vou ajoelhar aqui e vou orar. Não é toda hora, porque Daniel ele era muito inteligente, né? Ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha o ritual dele de pedir a Deus. Foi por isso que Deus, quando Deus provou Daniel e que ele se pôs, né, em frente para o rei, Deus foi e atendeu a oração dele. Ele não se envergonhou, né, porque ele já tinha aquele ritmo de orar ao Senhor. E quando ele orou, Deus respondeu, né? E quando ele estava ali na cova dos leões, o que aconteceu? Todo mundo pensou, né? O rei jogou ele na cova dos leões. Todo mundo pensou: ah, esse já morreu, esse já era, como dizem, né, com a gente. Muitas situações que a gente passa na nossa vida: ah, esse já era, esse aí não tem mais jeito para ele não, né? E às vezes tem uma pessoa, uma mãe, uma tia, uma irmã, um pastor orando, né? Então, mesma coisa foi Daniel. Ali ele orou a Deus e Deus o livrou. E quantos livramentos Deus nos dá através da oração? Quantos? Né? Às vezes nós estamos com um parente, né, com problema, e a gente vê: Senhor, não há solução. Não há solução para esse problema. Por quê? A gente não mede o que Deus tem de tão grande para fazer. Deus transforma tantas pessoas. Eu conheço pessoas que eram do mundo, viciadas, e que hoje são pastores, hoje são mulheres de Deus. Então a oração, ela tem um efeito eficaz. Nós sabemos que a oração é a chave, né? Como diz, a oração é a chave da vitória. E né? A realidade da nossa vida. Glória a Deus. Então, o que Tiago 4,8 diz? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração. A oração também é feita para limpar. Muitas vezes uma oração, quando se entrega um perdido, um pecador aqui na frente, o que Deus faz? Deus transforma a vida do pecador. Aleluia. Deus limpa o seu coração. Aleluia. Deus transforma a mente, né? Muitos chegam perante a Deus e aquele ali não tem jeito não. Foi para a igreja, mas não tem jeito não. Mas o Senhor, Ele faz milagre nas nossas vidas. Entendeu? Então, assim, Deus, Ele faz. Ali está aquela jovem ali, ó, que eu tenho sempre acompanhado ela. Ela começou a buscar Deus, né? Eu sempre falava com ela. Mas eu sou uma pessoa assim, eu não forço ninguém, né? E ela mesma, o Senhor começou a inquietar ela para poder buscar a igreja. E hoje eu vejo a diferença na vida de Dalva. Entendeu? De muitas coisas Deus tem libertado ela tem feito jejum. Ela está até me dando aula, porque eu estou jejuando muito e ela está sempre no jejum. Então Deus, Ele faz, irmãos, Ele transforma. Eu tenho visto Dalva outra pessoa. E o marido está indo para a igreja, a sua filhinha, né? Hoje eu a convidei para ela estar aqui, ela veio e Deus tem feito grandes coisas na vida dela. Então, irmãos, não pense que a oração ela não é importante. Ela é muito importante para a nossa vida espiritual. Verdade, porque a oração ela é um relacionamento de você com Deus. Será que se eu orar e colocar um santinho aqui, eu não tenho nada contra quem é católico aqui, né? Se tiver alguém.
Mas será que um santo, você orando aqui pedindo, orando para um santo, ele vai te ouvir? Como Deus te ouve? Será? Será que se você adorar um outro tipo de Deus, ele vai te ouvir? Mas Deus eu sei que me ouve. Porque quantas vezes eu já orei para Deus e Deus me respondeu. Né? Eu lembro de uma ocasião que meu pai... Eu nunca esqueço de muitas coisas quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade. Né? E nós estávamos no campo missionário e o meu pai era muito de oração, muito de oração. E ele tinha isso. Hoje vai todo mundo jejuar, não tem idade aqui, só o pequenininho de leite que não vai jejuar. Aí colocava a gente, todo mundo em jejum e oração. Irmãos, eu me lembro como hoje, isso eu nunca vou esquecer, porque eu era criança, eu devia ter uns 6 anos de idade já, porque eu fui com 4 anos e voltei acho que com 8 anos. Mas eu me lembro de muita coisa, né, que a gente passou. Então eu me lembro que um dia não tinha nada pra gente comer, nada. Sabe o que é nada? Nada vezes nada. A não ser água, né, que água sempre tem. E nós fomos para um país que tudo era muito difícil, né, para o Equador. Meu pai foi chamado para ser um missionário e nós fomos para o Equador. E lá nós fomos morar numa cidade muito pobre, uma cidade muito pobre mesmo, que a gente não podia ficar na janela, que as crianças vinham roubar. Até a chupeta da minha irmã uma vez roubaram. E minha irmã desesperada, chorando. E meu pai achou a menina no centro da cidade com a chupeta grande, já com a chupeta da minha irmã na boca, e pediu pelo amor de Deus para entregar, porque a minha irmã não ficava sem chupeta. E era chupeta brasileira, então era diferente. Então, voltando ao assunto, então eu me lembro que não tinha nada para comer, nada. E meu pai falou assim, hoje vamos todos orar, né? Quando foi, tinha uma irmã que já estava congregando na nossa igreja, né? Uma congregação que meu pai dirigia. E essa irmã, ela sempre ficou muito amiga da gente, né? E às vezes o pagamento do meu pai atrasava 3 meses, 6 meses. E nós ficávamos pela fé, né? Pela fé. E meu pai tinha que dar conta de tudo, né? De aluguel de igreja e as despesas, né? E despesa de casa, despesa de criança, né? Criança. Então, as despesas do dia a dia. Obrigada. Então, eu me lembro que naquele dia, uma irmã bateu na porta. Quando minha mãe abriu a porta, a irmã não estava mais. Aí tinha um cestinho lá, com tudo, irmão. Tinha arroz, tinha feijão, tinha peixe. Lá usava muito comer peixe, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Né? Tinha pão. Assim, eu lembro muito raro, mas eu lembro. E assim, Deus, ele provia sempre, porque meu pai foi um missionário mesmo, né? Ele deixou tudo pela obra de Deus. Mas assim, eu me lembro de muitas e muitas vezes o Senhor mandar provisão, mandar roupa, mandar sapato, mandar tudo pra gente, sem a gente ter. E Deus mandava. Então esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que quando eu não tenho um dinheiro para pagar uma conta, o Senhor providencia. Claro, eu trabalhando, mas o Senhor providencia. Então assim, esse é o poder da oração, irmãos. E aqui já está até dizendo quais é o benefício da oração. É isso, né? É saber que Deus responde na hora certa. Né? Lá em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, né? E farei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus, ele faz, né? Deus também faz com que a paz venha à nossa vida, né? A nossa casa. Ele guarda a nossa mente. Através das orações, Deus guarda a gente, livra a gente do pecado, livra a gente do mal. Porque muitas vezes a gente está no perigo na rua. Às vezes tem um assaltante para te assaltar, mas Deus não deixa. Pelo poder da oração. Porque a gente às vezes faz uma oração para sair de casa e Deus nos guarda, né? Então,
Deus faz coisas grandes e firmes, que às vezes a gente não sabe. E Deus está trabalhando no oculto, né? Então tem também a receber a misericórdia e a graça de Deus, né? De sabermos que Deus tem misericórdia de nós. Somos pó, somos cinza, somos pecadores. Quem não peca aqui falando, né? A gente se cuida para não viver no erro, no pecado, mas às vezes com o pensamento a gente peca, com o olhar a gente peca. Então Deus, Ele que cuida da gente. E aqui também, nesse esboçozinho que eu trouxe, diz quais são os tipos de oração na Bíblia, né? Existem vários tipos de orações. Tem a oração que você pode fazer louvando. Você às vezes está louvando um hino e aquele hino ele se transforma numa oração, né? Uma oração, e Deus às vezes ouve. Você pega, se você está naquela luta, aí vem um hino na sua mente, você começa a cantar e Deus às vezes até responde, né? É muito importante, né? Deus ele através de várias coisas ele trabalha. Temos também a oração de confissão, né? Muitas vezes estamos errados, muitas vezes a nossa consciência acusa, né? Meu Deus, hoje eu falei besteira. Hoje eu fiz alguma besteira. Não tinha que ter feito isso. Hoje eu menti. E a nossa mente, né, tem um brilho, tem o Espírito Santo, né? A nossa vida é uma vida que tem testemunho de Deus. A nossa mente acusa, né? E a gente vai, ajoelha e ora e fala: Senhor, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu pequei, Senhor, me perdoa por esse ato, né? Por quê? Deus ouve a nossa oração. Porque está escrito que se nós nos arrependermos, Ele perdoa. Então existe também a oração, né, de confissão. E também vamos para a oração de intercessão. É uma oração muito importante, porque muitas vezes Deus nos chama a interceder, né? Interceder pelo nosso próximo. Muitas vezes a gente nem conhece tanto a pessoa, igual pessoas assim que às vezes me ligam e falam: Débora, eu preciso muito que você ore. Tem uma irmã que ela me liga direto. Ela me pede oração pelo filho, né? Pelo filho dela. Os problemas. E ela está sempre me ligando pela família, que está passando, uma filha se separou. E eu sempre oro. E Deus, né? Às vezes pela nossa oração, Deus, que a gente intercede por alguém, Deus responde. Às vezes uma oração que o pastor faz na igreja: irmão, vamos orar por fulano que está no hospital, está internado. E Deus vai lá e trabalha, né? Não precisa a gente chegar lá no leito e orar, mas às vezes uma oração de longe. Então Deus, Ele trabalha da maneira que Ele quer, né? E Ele, assim, representando a pessoa, Deus ouve a oração. Então, quem está aqui e sempre intercede por alguém, pode ter certeza que o Senhor um dia vai dar vitória. Porque todo mundo tem um parente que está doente, todo mundo tem um parente que está com problema, que está com vício. A maioria das pessoas. E essas pessoas, elas precisam de nós para interceder. E não é só isso não, as almas aí fora que estão perdidas. Muitas vezes a gente na rua pede uma oração, pede uma ajuda, né? E às vezes separa, dá um dinheiro e às vezes até ora pela pessoa. Então, a oração de intercessão, né? Que nós também aprendemos a palavra, lá em Tiago 1:5. Se algum de vocês... Não, desculpa, irmãos. 1 Samuel 12:23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. A gente até peca, né? Porque a pessoa diz assim: poxa, ora por mim. E tem uns irmãos também que ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ninguém, às vezes, quer ajoelhar para orar, para pedir a Deus. Mas tem pessoas que estão necessitadas da nossa oração.
Então a gente até peca se a gente negar uma oração, né? Porque a pessoa está tão necessitada que perde. A gente vê que ela está necessitada, carente, né? Então vamos também para a oração por socorro. Clama a Deus por socorro, clama a Deus que me escute. Salmo 77, 1. Tem muitos salmos na Bíblia que dizem, né, que Davi, ele clamava ao Senhor de várias formas, né, por várias coisas. E ele foi fazendo salmos e salmos. Então, às vezes a gente dá um problema difícil. Às vezes é um problema muito difícil. Irmã, ora por mim, eu estou com um problema muito difícil. E às vezes é a necessidade, né, de alguém clamar por socorro por aquela pessoa. Uma pessoa que está doente no leito, né? Eu estou com uma prima que teve um problema de saúde, a gente tem muito intercedido por ela. E, assim, pessoas, né, que a gente tem visto que necessitam muito de socorro de Deus. E Deus, ele ouve a nossa oração em favor da pessoa. E tem também a oração de lamento, né? De lamentação. Aquela oração que você faz e você se derrama na presença de Deus, né? Aquela oração que você abre, rasga o seu coração para Deus. Senhor, é isso, eu preciso que tu faça. E Deus, ele ouve, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a interceder, porque existem várias maneiras de interceder, de orar, de pedir a Deus. Irmãos, e é a nossa chave, a leitura da palavra com a oração. São coisas muito importantes na nossa vida. Claro, tem que cultuar a Deus, tem louvar a Deus, mas oração e leitura da palavra, às vezes a gente não tem muito tempo, a gente corre muito, a gente tem nosso dia a dia, luta para lá, mas um pouquinho que a gente busca a Deus em oração, que faz um devocional, que lê uma palavra, né, a gente sente a diferença, né, no nosso dia a dia, no nosso interior mesmo. Então Deus, ele trabalha. Então, irmãos, eu não quero me estender muito, mas assim, é muito importante mesmo que nós tenhamos esse compromisso com Deus, né, de interceder, de orar, de pedir. Irmãos, para Deus nada é impossível. Eu uma vez li aquele livro do Paulo Yong-Chu, não sei se você lembra desse livro, o livro que foi até muito vendido, né? E ele dizia nesse livro que ele chegou numa cidade pequena e nessa cidade ele não tinha muitas condições, né? Ele foi morar num lugar pequeno e ele precisava pregar a palavra, pregar o evangelho, ele precisava ir até os lugares, fazer visitação. E ele não tinha condições, né, de comprar, né, ele precisava de uma bicicleta, ele precisava de uma escrivania, e acho que ele precisava de uma cadeira. Acho que eram essas três coisas. Ele começou a pedir a Deus, né, porque também tem o segredo de você pedir, mas você também saber especificar aquilo que você quer. Porque muitas vezes Deus, ele assim concede o desejo do nosso coração. Não são todos, porque tem coisas que a gente pede que às vezes Deus não quer que nós alcancemos, porque Ele sabe do nosso coração. Nosso coração é enganoso, né? Então, ele começou a orar: Jesus, me dá uma cadeira, Jesus, me dá uma bicicleta, Jesus, me dá uma escrivania. Todo dia ele orava. Aí um dia ele perguntou para o Senhor, porque ele não estava recebendo, né? Não recebia resposta. Aí ele perguntou para o Espírito Santo: Senhor, por que eu oro tanto para o Senhor me dar essas coisas tão pequenas, que não são coisas muito grandes, e tu não me respondes? Aí o Senhor respondeu para ele: porque tu não me especifica o que tu queres. Tu tem que me especificar. Tu quer uma bicicleta assim? Quer uma cadeira assim? Né? E quando ele começou a orar pedindo a Deus o que ele queria, foi que Deus respondeu para ele.
Aí veio uma bicicleta lá americana, uma escrivaninha daquela boa, uma cadeira daquela também chique, que você se recosta, não dói a coluna. Aí Deus foi e respondeu para ele. Aí ele entendeu que a oração também tem as suas especificações, né? Assim como eu falei, tem vários tipos de orações. Se você também pode especificar e pedir a Deus aquilo que você quer. Se você precisa de uma casa, se você precisa de um carro, às vezes você tem necessidade de um carro. Às vezes você tem necessidade, Senhor, eu estou pagando aluguel, preciso de uma casa. Deus te responde. Irmãos, eu já vi quem não tinha casa e Deus deu casa. Eu já vi pessoas que estavam doentes de câncer e foram curadas. Então esse Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus verídico. Ele não é de mentira. E se nós temos essa intimidade para orar ao Senhor, para pedir, para interceder, com certeza Ele vai atender. Eu sou testemunha disso, irmão. Eu sou testemunha disso. Eu vim do nada e grandes coisas Deus me deu. Entendeu? Eu vim de uma família pobre, de pai missionário. Ninguém dava nada pela gente. Ninguém dava nada. Aquele ali é um missionário, irmão Ivo. Entendeu? Ninguém dava nada pela gente. E Deus nos honrou. Eu não sou uma pessoa rica, mas Deus cumpriu o desejo do meu coração. Deus me deu. Entendeu? Tenho irmão doente, que era doente, vivia morrendo de reumatismo nos ossos. E hoje é militar. Entendeu? Hoje é um homem que tem a sua vida, tem o seu salário. Entendeu? Eu tenho irmãs, as minhas irmãs são tudo formadas. E nós não tínhamos nada, mas eu sei que foi a misericórdia de Deus, entendeu? E as orações da minha mãe, que hoje já não vive, nem meu pai, mas que era uma mulher de oração, que nos criou ali dentro da palavra. E eu sempre tive fé do Senhor mudar o quadro da nossa vida. Então eu sou exemplo disso. Eu estou falando porque eu sou exemplo. E Deus, Ele fez grandes coisas na nossa vida, né? Então assim, nunca Deus nos deixou desamparado. Nunca Deus, como diz o versículo, Deus não deixa o justo mendigar o pão. Não deixa, irmão. Não deixa faltar a veste, o calçado. Não deixa faltar a comida. Porque você pode ter certeza que Deus, Ele é o Deus de providência. Aleluia. O mesmo Deus que foi lá, que ouviu a oração de Ana. Ana era estéril, não podia ter filhos, era humilhada pela sua rival, porque Penina também era mulher de Eucana, né? E o que Penina fazia? Penina debochava, jogava piada. Eu não sei se os irmãos já assistiram uma novela que está dando no SBT, chamada Reis, que passou essa passagem. E eu achei muito interessante. Ela debochava de Ana, ela escorraçava. E um dia Eucana disse: não sou eu melhor para ti do que tantos filhos? Mas toda mulher que tem vontade de ser mãe, é o sonho de Ana. E Ana todo dia para o templo, Ana ia interceder e orar. E um dia o sacerdote olhou para Ana e disse: por que choras tanto? Por que estás embriagada? E Ana disse: sou eu uma mulher aflita, né? Uma mulher que necessita de resposta de Deus, porque ela queria muito um filho, né? E ele disse: vai, né? Vai que Deus concederá. Eu estou falando assim em palavras mais abertas. Então, Deus concedeu. E Ana não teve só um filho, não. Ana teve outros filhos. Então, assim, o mesmo Deus que fez Ana, abriu a madre de Ana, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que supre a tua necessidade. É o mesmo Deus que abre portas de emprego. É o mesmo Deus que cura a doença. É o mesmo Deus que cura paralítico. Porque hoje nós não vemos, mas Deus cura. Porque eu vi na minha família. O meu irmão era para estar morto. Ele nunca podia ser militar. Ele tinha sopro no
no coração, como é que ele ia tocar? Ele é músico e ele passou em todas as provas, sem uma sequela. E hoje ele é um militar músico da aeronáutica. Então Deus, ele faz milagres. Agora, quando ele não quer fazer, aí é com ele. Às vezes não é a vontade de Deus que ele faça aquele milagre. Porque Deus faz tudo na sua vontade. Nós estamos aqui pela vontade de Deus, né? Então, irmãos, creiam, não duvidem, não duvidem. Porque Deus, ele é o mesmo. Às vezes nós nos dirigimos, né, para Deus e pedimos e ele nos responde. Às vezes dura mais um pouquinho, demora mais um pouco, mas lá na frente você vê. E às vezes nós pedimos e Deus não nos concede, porque aquilo ali não era pra gente. Aí lá na frente a gente vai ver, por que Deus não fez? Então o resultado das orações são essas, porque você às vezes pede, você sabe que aquilo ali não é para acontecer. No seu subconsciente você tem certeza, mas você pede. Às vezes oração para casamento, você fica, não, mas eu quero aquele ali, eu quero aquele ali, eu quero aquele ali. Eu não sei, irmãos, eu não sou casada, mas também não critico ninguém. Eu quero aquele rapaz ali. Não quer saber se o rapaz trabalha, não quer saber se é bonito ou feio, se é um mau caráter, não sei, mas eu quero aquele ali. E Deus vai te dar. Mas não é responsabilidade de Deus o que vai acontecer, mas Ele responde. Então tem certas coisas, isso eu dei um exemplo, mas tem certas coisas na nossa vida que às vezes Deus não quer. E a gente pede, Deus responde. Mas aquilo que está na vontade de Deus, Ele te responde, pode ter certeza. Se é uma porta de emprego que você está precisando, porque você tem suas necessidades, todo mundo tem suas necessidades financeiras. Deus vai abrir. Agora, se é alguma coisa para você se envaidecer, e você vai... Tem pessoas que se envaidecem. Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou doutora, eu sou... Entendeu? Aí se envaidece. Entendeu? Mas tem coisas que Deus te dá para Ele te honrar, né? Eu nunca pensei que eu poderia fazer uma faculdade porque eu não tinha condições. Deus me deu, eu terminei minha faculdade. Então, era uma coisa que eu almejava do Senhor. Não, só um minutinho. Era uma coisa que eu almejava do Senhor. Era fazer um nível superior. E eu pedi ao Senhor. Eu já terminei com quase 40 anos. Mas o Senhor me deu e respondeu. Então são coisas na nossa vida que Deus nos atende. Eu não posso reclamar. Jesus, tu tem sido assim comigo. Não, nós temos que agradecer. Agradecer a cada dia. Aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Então, irmãos, eu quero agradecer a oportunidade. E frisar, né, que não desistamos. Se Deus tem um propósito na tua vida, na minha vida, Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, está escrito na palavra, mas Ele é fiel para nós. Desculpe, irmãos, que eu estou com a crise de Smith. Ainda que nós sejamos infiéis. E muitas vezes nós recebemos a bênção. A gente ora, faz aquele... Não, quando eu receber minha bênção, eu vou lá agradecer. E às vezes a gente não agradece. E muitas vezes Deus prova a gente nisso também. Mas eu creio que aqui somos cristãos, somos verdadeiros adoradores. E Deus tem feito muitas coisas na vida de cada um. Então eu quero agradecer por essa igreja. Agradecer pela oportunidade, né, que a nossa irmã nos concedeu. E agradecer a Deus, né, porque grandes coisas Ele tem feito na nossa vida e vai fazer na vida de todos, né? Eu creio que aqui essa igreja, eu creio que essas cadeiras vão encher. Eu também estou numa igreja ali que essa pandemia, às vezes está assim ainda
enchendo, mas tem bastante membros já, mas também está se renovando, né? Que passou para cá e muita gente às vezes muda a igreja, mas as pessoas não vão, né? Mas que o Senhor abençoe essa igreja, o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos e prosperar tanto espiritual como material, né? Porque Deus é fiel.